Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Fute Show da galera. No vídeo de hoje nós vamos voltar com os vídeos de palpites, tá? Só que dessa vez um pouquinho diferente. Como é que vai funcionar? Os nossos palpites eles vão ser direcionados para o mercado de gols, ou no máximo ambas marcam. E agora também, devido a muitos pedidos, né? A galera veio me pedindo aí no direct do Instagram, mercado de escanteios, tá? Então nós vamos dar uma média de escanteios que aquele jogo pode sair e fica até o final, que no final ainda vou deixar 2 bilhetes prontos para você tentar dar aquela arriscada, tá? Então nós vamos sempre que possível tá trazendo vídeos de palpites aqui. Se der certo, vamos fazer todos os dias. Se não der para todo dia, um dia sim, um dia não. Mas se inscreve logo no canal, ativa o sininho das notificações para assim que sair vídeo novo, você ser logo notificado e ser logo um dos primeiros a assistir, beleza? E agora, sem mais papo e sem mais delongas, eu preparei para vocês 12 jogos, tá? Do dia 6 de outubro de 2022, que é para essa quinta-feira. Então espero que vocês gostem e vamos para os palpites. Então vamos lá, o jogo número 1 é HJK contra Ludogorets, vai ser às 1h45 da tarde, tá? Então aqui são dois times na qual são muito ofensivos, costumam ser muito ofensivos. O HJK tem uma média de gols no campeonato da Finlândia de mais de 2,5 gols, tá, por partida. E o Ludogorets da Bulgária, ele tem ali a sua média de 1,5, 2. Não é muito over, ele é ali um time em relação a gols um pouco mediano. O Ludogorets está a 3 jogos sem vencer, né? Desses 3 jogos ele sempre tomou gol. Como eu disse, o HJK ele tem uma média de gols para mais over 2,5. Então é o seguinte, pessoal, o meu palpite para esse jogo vai ser ambas as equipes marcam, porque elas como são dois times, né, que tem tendência a buscar gol, vão buscar pelo resultado. E a média de escanteios para esse jogo vai ser mais de 7 escanteios, tá? Próximo jogo, também 1h45, também pela Liga Europa, Omonia contra Manchester United. O Omonia, dentro aqui da Liga Europa, né, ele vem de 2 derrotas, tá? E o Manchester United vem de uma derrota e uma vitória. O Omonia do Chipre, ele tem uma média de gols, né, aqui como podemos ver, para mais do que 2,5 gols, tá? Só que o Manchester United, ele é bem mais superior do que o time aqui do Omonia, tá? E para mim o palpite desse jogo vai ser over 2,5, tá? Para gols, mais de 2,5 gols. E a média para escanteios é mais do que 6 escanteios na partida. Ainda pela Liga Europa, também 1h45 da tarde, Malmo contra Union Berlin, tá? São duas equipes que estão num momento negativo dentro da Liga Europa, né? Todas duas vêm com 2 derrotas. A equipe do Malmo é uma equipe que de 7 jogos, 5 fez mais do que 2,5 gols, teve mais do que 2,5 gols. E a Union Berlin de 6 jogos, os 6 tiveram menos do que 2,5 gols, tá? Então acredito aqui que pode haver um equilíbrio e o palpite desse jogo vai ser mais do que 1,5 gols. E a média de escanteios para essa partida é mais do que 9 escanteios. Próximo jogo, 1h45 da tarde também, Sturm Graz contra Lazio, tá? Aqui, esse jogo tem mais tendência de ser puxado para o lado italiano, tá? É uma equipe que entra aqui com um leve favoritismo, só que a equipe da casa, que é o Sturm Graz, ele tem um futebol muito ofensivo, tá? Então, provavelmente também vai criar chances de gols. As duas equipes estão cada um com uma vitória e uma derrota, tá? A equipe da Lazio de 5 de 6 jogos fez mais do que 2,5 gols. Então, para mim, o palpite desse jogo vai ser mais do que 2,5 gols, tá? E a média de escanteios dessa partida, na minha opinião, vai ser mais do que 8 escanteios. Agora, às 4 horas da tarde, vai ser Arsenal contra Bodø Glimt. Esse jogo é muito interessante, tá? A equipe do Bodø Glimt tá jogando fora de casa, mas também é uma equipe muito qualificada, vem da Noruega. Só que o Arsenal, né, ele entra aqui com favoritismo absurdo, por mais que possa haver aí alguns desfalques na equipe titular, né, não seja a mesma equipe que entra na Premier, pode não ser a mesma equipe que vai entrar aqui nesse jogo da Liga Europa, mas mesmo assim, o elenco que entrar aqui nessa partida vai manter o favoritismo da equipe da Inglaterra, tá? O Arsenal, ele vem de 3 vitórias seguidas, né, aí. O Bodø Glimt também tá a 3 jogos sem derrotas. A equipe do Arsenal, de 8 jogos, dos 8 jogos, a partida teve mais do que 2,5 gols.
Porém, 5 de 6 jogos ela sofreu aí pelo menos um gol, tá? Então, na minha opinião, o palpite desse jogo vai ser over 2,5 e a média de escanteios vai ser mais do que 9 escanteios, tá? São duas equipes que fazem muito escanteio, são over escanteios, over cantos, e na minha opinião vai ser mais do que 9 escanteios. Também às 4 horas da tarde, Midtjylland contra Feyenoord. São duas equipes que estão aí na parte de cima da tabela, né, do seu grupo. O Midtjylland está há 4 jogos sem derrota, sofreu gols nos últimos 6 jogos. E o Feyenoord, de 7 jogos, fez mais do que 2,5 gols. E aqui, apesar da gente esperar, né, um jogo mais aí com a forte tendência para o time de fora, para o time visitante, o Midtjylland vem muito motivado em cima da vitória que teve em cima da Lazio, tá? Onde ele goleou o time da Lazio. Então, para mim, o palpite desse jogo vai ser mais do que 2,5 gols e a média de escanteios é mais de 7 escanteios. Também às 4 horas da tarde, Roma contra Real Betis, tá? Na parte classificatória, né? O Real Betis está liderando aqui no seu grupo, que é o grupo C. 6 de 7 partidas, ele teve uma partida com mais do que 2,5 gols. O Real Betis sofreu gols nas últimas 3 partidas. Então, para mim, o palpite desse jogo vai ser mais do que 1,5 gol e a média de escanteios vai ser mais do que 8 escanteios. Também às 4 horas da tarde, Rennes contra Dinamo Kiev. O Rennes lidera aqui no seu grupo e o Dinamo Kiev é o último colocado, né? Vem aí com 2 derrotas. O Rennes é o favorito nesse confronto, tá? Ele tá a 7 jogos sem perder. Dos últimos 7 jogos sofreu gols em apenas 3 deles. E de 4 de 5 jogos a partida teve mais do que 2,5 gols. Então, sem dúvida, ele é o favorito nessa partida, tá? E o palpite desse jogo é mais do que 1,5 gol e a média de escanteios é mais do que 10 escanteios. Agora vamos pular lá para a Conference League, 4 horas da tarde, Vila Real contra Áustria Viena. Aqui na colocação do grupo, né, do grupo C, o Vila Real está em primeiro lugar com 2 vitórias e o Áustria Viena vem de 2 jogos, 1 empate e 1 derrota, tá? O Vila Real está a 3 jogos sem perder, enquanto o Áustria Viena, dos últimos 10 jogos, 9 deles teve mais do que 2,5 gols, tá? Então o Vila Real joga aí na sua melhor condição, né? Então ele deve ter adotado aí uma postura mais ofensiva. Então ele vai buscar mais ataque, procurando aí somar esses 3 pontos, tá? Então, na minha opinião, o palpite desse jogo vai ser mais do que 2,5 gols e a média de escanteios aqui vai ser mais do que 10 escanteios nesse jogo. E olha, pessoal, antes da gente ir para os próximos palpites, se você tá gostando, aproveita, já deixa o teu like maroto para fortalecer aqui o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? E agora bora continuar. Daqui agora a gente vai pular para o Brasileirão, Palmeiras contra Curitiba. Vai ser 7 horas da noite, tá? Palmeiras aqui é o líder, né, do Brasileirão. E o Curitiba tá tentando somar os 3 pontos para ficar cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Ele tá só aqui a 1 ponto de diferença, né, da zona de rebaixamento. Das últimas partidas aí, o Palmeiras, ele tá a 4 vitórias, tá a 5 jogos sem perder. O Curitiba, dos últimos 5 jogos teve menos do que 2,5 gols, tá? Então, na minha opinião, o palpite desse jogo vai ser over 2,5. E a média de escanteios aqui é para mais de 10 escanteios na partida. Próximo jogo, América Mineiro contra São Paulo, 8 horas da noite. O América Mineiro vem aí na 8ª posição, tá? Vem aí com 42 pontos, né? De 29 jogos. Teve 12 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Enquanto São Paulo está em 13º lugar. Aqui, dos últimos 7 jogos, em 5 deles, o América Mineiro na partida, né, teve menos do que 2,5 gols. Da mesma forma que o São Paulo também, de 7 a cada 6, também teve menos de 2,5 gols. Então, são 2 times que têm tendência a ser under goals, tá? Então, na minha opinião, o palpite desse jogo vai ser under 2,5.
e uma média de escanteios é mais de 10 escanteios na partida. Então, para finalizar aqui, né, o nosso último palpite vai ser Avaí contra Botafogo, também 8 horas da noite, tá? Aqui o Botafogo tá em 10º lugar e o Avaí quer sair dessa zona de rebaixamento, né? Tá em 18º, tá com 28 pontos. O Avaí, dos últimos 9 jogos, 7 deles tiveram menos do que 2,5 gols. E o Botafogo, dos últimos 5, em 4 deles, foi o primeiro a marcar, tá? Na minha opinião, o palpite desse jogo vai ser under 2,5, ou seja, menos do que 2,5 gols. E uma média de escanteios é de 9 escanteios, beleza? Pessoal, então é isso, os palpites de hoje, nós ficamos por aqui, olha, eu espero que você tenha realmente gostado, deixa o teu like para poder nos motivar a continuar trazendo mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e agora vocês vão ficar com os nossos bilhetes prontos, tá? Fiquem com Deus e até a próxima! The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.